1 de Pedro 1, 13 até o versículo 16. Diz o seguinte: irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Verso 16. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Até aqui, até o versículo 16, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, na noite de hoje, a gente está fechando, vamos assim dizer, uma breve série de estudos que nós estamos a fazer acerca da santidade, acerca da santificação. Se você está acompanhando, hoje será o nosso quinto e último estudo acerca desse tema, santidade ou santificação. Na prática, o que vem a ser isso? A gente já falou em estudos anteriores que diz respeito ao processo no qual nós estamos incluídos, através do qual Deus, o Espírito Santo, opera em nós. Para quê? Para que a gente possa se desvencilhar da nossa velha natureza e nos conformarmos cada vez mais à imagem de Jesus Cristo, à imagem do nosso Salvador. Então, em termos práticos, em termos gerais, santidade, santificação é isso, o processo onde Deus, o Espírito Santo, opera em nós, através do qual a gente se desvencilha, ou seja, coloca de lado a nossa velha natureza, a nossa natureza humana, a nossa natureza terrena, e cada vez mais a gente assume a imagem de Jesus Cristo, evidencia a imagem de Jesus Cristo na nossa vida. Então, em termos gerais, isso é o que significa santidade. Nessa última parte dos nossos estudos, começando na semana passada, a gente começou a ver, vamos assim dizer, a parte prática da santificação, como é que ela ocorre, quais são as nossas responsabilidades nesse processo, quais são os passos que nós devemos dar para que a gente possa ter de fato essa vida de consagração, essa vida de santificação, essa vida de santidade. E aqui cabe a observação que a gente fez na semana passada. Existe um aspecto da santidade que é responsabilidade nossa. Eu não posso fazer por terceiros, outros não podem fazer por mim, quem tem que fazer sou eu por mim mesmo, ou seja, eu tenho que assumir determinados compromissos, determinadas responsabilidades, desenvolver determinados hábitos, determinadas ações, para que assim Deus esteja operando a santificação em nossas vidas. Então, quais são, alguns desses passos, quais são algumas dessas ações que a gente deve desenvolver para que a gente possa alcançar essa vida santificada? No nosso último estudo, a gente observou que há pelo menos 1, 2, 3 passos. 1, 2, 3 passos. Em primeiro lugar, eu devo ler e eu devo amar as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Em segundo lugar, eu devo fazer uso dos sacramentos, batismo, Santa Ceia, como meios de graça para que eu possa me santificar. Em terceiro lugar, eu devo considerar-me morto para o mundo e vivo para Deus. Então foram os 3 passos iniciais que a gente considerou em nosso último estudo na semana passada. E eu queria, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente fechasse essa pequena série na noite de hoje considerando pelo menos mais 4 outros passos, 4 outras atitudes que você devemos desenvolver para que a gente possa se santificar, matar a nossa velha natureza e imprimir em nosso caráter a imagem de Jesus Cristo. Então, é uma sequência daquilo que nós já vimos na semana passada. Eu devo ler, estudar e amar a palavra de Deus. Eu devo fazer uso dos sacramentos, batismo e Santa Ceia como meios de graça. Eu devo me considerar morto para o mundo e vivo para Deus.
Mas o que é que eu posso fazer mais? Quais são as minhas outras responsabilidades nesse processo? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, na noite de hoje, mas sendo o quarto passo, a gente precisa orar e trabalhar na busca da santidade. A gente precisa orar, a gente precisa trabalhar na busca da santidade. É o quarto passo, somando com os outros que nós devemos dar. Orar e buscar a nossa vida de santidade. Eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias, pelo menos em dois textos que vão servir para referendar esse ponto. O primeiro deles está lá no Salmo 51, faz parte da oração de arrependimento que Davi ele faz a Deus, quando ele toma consciência do seu pecado e se volta para o Senhor. Eu queria chamar a atenção a uma petição específica que Davi faz nesse sentido, que deve também ser a nossa petição nessa busca de santificação. Então abram, melhor dizendo, e marquem Salmo 51, versículo 10. Depois que vocês tiverem localizado esse texto, eu vou pedir também que vocês possam abrir a Bíblia de vocês na primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Muito embora eu vou chamar a atenção apenas para a parte B do versículo 7, mas eu queria ler todo, certo? Salmo 51, 10, 1 Timóteo 4, versículo 7. 4, versículo 7. Pegou aí, Jonatas? 1 Timóteo 4, verso 7. 1 Timóteo 4, versículo 7. Da primeira carta de Paulo a Timóteo. Ok? Pegou aí? Olha só, meus irmãos. Olha só, minhas irmãs, o que nos diz a palavra do Senhor. Vou começar com o Salmo. Salmo 51, 10. Depois eu vou para 1 Timóteo 4, 7. Diz o seguinte, Salmo 51, 10. Olha só a oração de Davi. Olha só a oração de Davi. Lembre que a gente precisa orar e trabalhar em busca da santidade. Olha a oração que Davi faz. Olha a oração que Davi faz. Ele diz, no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ele complementa a sua petição. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 4. Aqui, a nossa responsabilidade de agir. Ali, a oração que a gente deve fazer a Deus. Pedir que Deus esteja criando em nós um novo coração e renovando o nosso espírito. E aqui a nossa ação. 1 Timóteo 4, 7. Sobretudo a parte B do versículo 7. No caso é primeira, viu, Jonatas? 1 Timóteo 4, 7. Primeira, viu? Primeira carta. Mas no caso aqui é a primeira, viu? 1 Timóteo 4, 7. Ah, sim. Então, escute conosco. Diz o seguinte, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. E agora eu queria chamar a atenção para essa parte. Exercita-te pessoalmente na piedade. Está vendo, meus irmãos? Está vendo, minhas irmãs? A gente precisa fazer essas duas coisas. A gente precisa orar a Deus, assim como Davi orou ao Senhor. Para quê? Para que Deus dispusesse o seu coração. E quando a gente aqui fala de coração, como eu sempre digo, Davi não estava se referindo aqui ao órgão que bombeia o sangue, não. Mas quando Davi aqui refere-se ao coração, ele está se referindo ao centro da personalidade humana, daquilo que nós somos enquanto pessoas, de onde parte as nossas ações, de onde parte os nossos pensamentos, de onde partem os nossos sentimentos. Então, o que é que Davi ele pediu a Deus? Para que Deus criasse um coração nele puro, ou seja,
para que Deus santificasse a sua vida. O pedido que Davi faz a Deus é que Deus estivesse santificando, consagrando cada vez mais a sua vida. A partir de onde? De atos externos? Não, a partir do seu coração, a partir do seu espírito. Então, dentro da concepção de Davi, a santidade é uma obra que Deus realiza e que ele começa de dentro para fora. Quando Deus ele muda o nosso interior, quando Deus ele muda as nossas disposições, quando Deus ele muda as nossas afeições, fazendo com que elas se voltem para Ele. E isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, é uma responsabilidade nossa no sentido de quê? De pedirmos a Deus para que Deus esteja operando no nosso interior. A gente não pode fazer isso. Outra pessoa também não pode fazer isso, de mexer no nosso coração ou mexer com o nosso coração. Não, esse é um terreno, essa é uma área exclusiva de Deus. E por isso, o que é que a gente deve fazer? Clamar a Ele, clamar ao Senhor. Observe que Davi aqui ele está num processo de restauração espiritual. Foi aquilo que a gente já viu em estudos anteriores. Ele havia pecado frontalmente contra o Senhor, já havia passado alguns meses que ele não estava ainda consciente disso, que ele estava ainda no pecado, foi confrontado pelo profeta Natã, arrependeu-se da sua transgressão e ele estava iniciando um processo de restauração na sua vida. E ele faz como nesse primeiro passo? Ele ora a Deus, seja confessando o seu pecado, ele ora a Deus, clamando, pedindo para que Deus estivesse agindo dentro do seu coração. Oração nesse sentido. E aí o que é que Paulo fala? Qual é a exortação dele? Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, na parte B. Ele mostra a necessidade que eu, que você, que todos nós temos, assim como Timóteo tinha, de nos exercitarmos pessoalmente. Aonde? Na piedade, meus irmãos. A gente tem que ver a santificação como um exercício espiritual. Sim, um exercício espiritual. Esse trabalho que Deus faz, através do qual a gente coloca de lado a nossa velha natureza e a gente se consagra mais e mais a Deus, isso é um exercício que a gente vai realizando todos os dias em nossas vidas. Por quê? Porque em todos os dias da nossa vida a gente tem essa oportunidade de estar fazendo morrer a nossa velha natureza e de estar nos consagrando cada vez mais a Deus diante das ações que a gente tem que tomar, das decisões que a gente tem que fazer, e a gente tem que orientar cada uma dessas coisas nesse objetivo. Que objetivo? Fazer com que a nossa velha natureza morra e fazer com que a gente se consagre cada vez mais a Deus. Orar e agir para buscar uma vida de santidade. Se você não trabalha nesses dois frontes, se você não trabalha nesses dois caminhos, com certeza você nunca alcançará uma vida de santidade. Não basta apenas orar por uma vida de santidade sem fazer nada. Não basta apenas fazer determinadas coisas para ter uma vida de consagração, se a gente não ora a Deus para que isso aconteça. Não, tem que ser as duas coisas juntas. Porque muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, a gente acaba caindo em dois extremos que são altamente perigosos, que são altamente nocivos para as nossas vidas quando você trabalha essa questão da santidade. Alguns dizem, sim, eu vou orar por santidade. E eles oram, mas não procuram fazer nada para alcançar esse objetivo. Isso é o quê? É comodismo. Alguns até já dizem, né, que oração sem ação é tentação. De certa forma, acaba sendo uma realidade. Por outro lado, você querer viver uma vida consagrada, mas isso não ser resultado de suas orações e da ação de Deus na sua vida, é ativismo. Então, veja, são dois extremos perigosos. O comodismo de só ficar orando, esperando que a santificação caia do céu, e o ativismo de você depender de si mesmo, da sua própria força, da sua própria capacidade para ter uma vida santificada. Os dois extremos, eles são perigosos. E se você for por um desses caminhos somente, você vai se frustrar. E você vai se frustrar grandemente em termos espirituais. Acerca disso, um grande servo de Deus no passado, congregacional, na verdade, ele é reconhecido como o príncipe dos puritanos, John Owen, ele falou o seguinte,
Olha só o que ele falou dentro dessa visão que a gente deve ter de orar e juntar as nossas orações às nossas ações. Fazermos essas duas coisas, orar e agir, orar e agir. Ele diz o seguinte, ó: Deus opera em nós e conosco, não contra nós ou sem nós, de forma que a ajuda dele é um encorajamento para facilitar o trabalho e não uma oportunidade para negligenciar o trabalho em si mesmo. Em outras palavras, o que é que Owen falou? Que a gente deve orar por uma vida santificada. E na medida em que a gente ora por uma vida santificada, a gente se encoraja. Para quê? Para ter uma vida santificada. Então não só é orar e não fazer nada, não é procurar fazer as coisas sem oração, não. Tem que ser as duas coisas juntas. Eu acho muito interessante, meus irmãos, porque olhando uns escritos de um grande servo de Deus chamado Joel Bick, ele fala justamente disso. Na verdade, ele até ilustra esse ponto como um barco a remo. Eu acho até que eu já falei essa ilustração aqui em momentos anteriores. Conforme a gente sabe, um barco a remo, ele tem dois lemes, ou dois remos, melhor dizendo, né? Do lado direito e do lado esquerdo. E aí, para que você possa se movimentar dentro de uma linha reta, você tem que colocar a mesma força, tanto no remo direito, como também no remo esquerdo. Então ele diz que esses dois remos seria a oração e a nossa ação. Você tem que movimentar o remo da oração, ou seja, você tem que orar, buscando essa vida santificada, e o outro remo é você agir, porque se você faz apenas uma dessas duas coisas, você fica remando em círculos, não vai para canto nenhum, e a gente tem que seguir para frente. Então, a gente precisa ter essa perspectiva, a gente precisa ter essa realidade. Eu devo orar e eu devo trabalhar, fazer algo em busca dessa vida de santidade. É claro, meus irmãos, é claro, minhas irmãs, que isso é um desafio, é um grande desafio. E a gente não nega esse fato, a gente não nega essa realidade. E muitas vezes, quando a gente procura ter uma vida de santidade, muitas vezes, quando a gente ora para ter uma vida de santidade, a gente acaba fracassando no meio do caminho. Quem aqui não já vivenciou isso? Quem aqui não já passou por essa experiência? Você tem aquele propósito no seu coração de se consagrar mais e mais a Deus, de se voltar mais e mais para Ele, de se desvencilhar da sua natureza terrena, você assume aquele propósito, mas aí no dia a dia a gente vê que isso é difícil e muitas vezes a gente acaba falhando. A gente não ora como deveria orar, a gente não faz aquilo que a gente devia fazer, para que a gente possa ter essa vida de santidade. E isso pode acontecer? Pode. Os fracassos, eles fazem parte da nossa trajetória espiritual aqui neste mundo. Muitas vezes esses fracassos, eles acontecem, mas fracassar é diferente de se tornar um fracassado. Fracassar é diferente de se tornar um fracassado. Quando você se torna um fracassado, você não faz mais nada. Mas quando você fracassa em alguns momentos, em outros você não fracassa, você vai adiante. E assim deve ser, meus irmãos, assim deve ser, minhas irmãs, no nosso dia a dia. Orando, trabalhando, clamando pela misericórdia de Deus e fazendo algo, para quê? Para que a gente possa, de fato, ter essa vida santificada. E se a gente fracassar no meio do caminho, o que é que a gente deve fazer? Seguir adiante, não parar, continuar, porque é essa a luta do cristão. Olha só o que Salomão fala em relação a isso aí, essa questão de você não ficar prostrado, não ser um fracassado, em termos espirituais. Abram aí, por favor, Provérbios 24, Provérbios 24, versículo 16. Isso aqui, de certa forma, descreve o justo, né? É claro que aqui é num contexto do ímpio fazer armadilhas para o justo e ele não se prostrar diante delas, mas aqui você tem esse princípio espiritual que deve nortear a nossa vida. Provérbios 26, 16. Provérbios 24, 16. Isso, 24, 16.
Isso já preparando-nos para a realidade. Que realidade? Que muitas vezes a gente fracassa, mas a gente vai aceitar o fracasso como uma realidade em nossas vidas? Não, não. A gente se levanta e segue adiante, mas a gente não fica prostrado, nem tampouco a gente retrocede, a gente avança. Olha só, como Salomão descreve o justo aqui dentro dessa realidade. Veja bem, ele diz, porque, veja, 7 vezes cairá o justo, e vai fazer o quê? E vai acontecer o que com ele? E se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Então, a gente pode cair 7 vezes, mas a gente vai ficar prostrado, vai se levantar e vai seguir adiante. Então acontece na nossa vida, a gente ora por santidade e a gente desfalece nesse processo. O que é que a gente deve fazer? Continuar fazendo. Às vezes a gente propõe no coração agir de forma santa e às vezes a gente não consegue. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar e assim seguirmos adiante. E se voltar a pecar? Pedir perdão a Deus, confessar o seu pecado, seguir adiante. É como andar de bicicleta. A gente não pode parar, tem que pedalar continuamente, incessantemente. Então, o que é que você, o que é que nós devemos fazer para, de fato, buscar a santidade e tornar a santidade real em nossas vidas? A gente deve orar e trabalhar por santidade. E se a gente fracassar, seguir adiante, dentro desse mesmo propósito, dentro desse mesmo objetivo. É o 4º passo que a gente deve dar para desenvolver a santificação na nossa vida. 2º ponto hoje, e o 5º, somando com os da semana passada. O que é que a gente deve fazer mais para buscar uma vida de santidade? A gente deve fugir do mundanismo. A gente deve fugir do mundanismo. E o que é mundanismo, meus irmãos? O que é mundanismo, minhas irmãs? A gente, via de regra, a gente fala, né? Fulano tal está no mundo. De certa forma, todos nós estamos, né? Fisicamente falando. Mas quando a gente fala mundo, em algumas vezes, ou em alguns contextos, nós estamos nos referindo aos valores que regem a vida daquelas pessoas que não têm temor a Deus. Nesse sentido que a gente fala mundanismo. Aquilo que a pessoa acha certa, aquilo que a pessoa acha certo, melhor dizendo, aquilo que a pessoa faz pensando que é certo, mas dentro da sua natureza caída, vai de encontro e ofende a santidade de Deus. Então, o que é que a gente precisa fazer? Fugir dessas coisas. Não é fugir do mundo físico, porque a gente não pode fugir, a gente não pode se retirar do convívio das pessoas. Muito embora, em alguns contextos, você realmente deve sair, né? Você tem ali um ciclo de pessoas e você está no meio, e de repente o teor da conversa muda para uma coisa que afronta a santidade de Deus, aí realmente você tem que sair, né? Literalmente falando, você tem que sair. Mas quando eu falo fugir do mundanismo, é fugir desse contexto ou das oportunidades que muitas vezes a vida nos oferece de nós procedermos de maneira que a gente ofende a santidade de Deus. Isso é um mundano, isso é um mundanismo. E cabe a nós fazermos o quê? Fugirmos dessas coisas. Olha só um exemplo que a gente observa de um servo de Deus que teve essa postura. Abram, por favor, aí. Daniel, texto conhecidíssimo nosso. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Mas eu queria fazer algumas observações aqui que eu acho bem pertinentes. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Não, 1:8. 1 mesmo. O primeiro, capítulo 1, versículo 8. E aqui, meus irmãos, fala de propósito, de atitude, de ação. A gente tem momento na nossa vida que a gente tem que ter essa postura mesmo, meus irmãos. Às vezes as pessoas não vão compreender, eu sei disso. Mas a gente tem que perder o medo das pessoas nesse sentido, nesses contextos. Porque se tudo que a gente for fazer, a gente tiver de agradar pessoas, a gente vai desagradar a Deus quase sempre.
Se tudo que a gente tiver de fazer tiver sempre o objetivo de agradar pessoas, geralmente a gente vai desagradar a Deus. Geralmente a gente vai desagradar a Deus. Olha só o que diz aqui, ó. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, o rei Nabucodonosor, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Qual é o contexto aqui, meus irmãos? Um adolescente de aproximadamente 13, 14 anos, um exilado, que havia saído do seu país, estava a aproximadamente 1.600 quilômetros de distância do seu país. Automaticamente, ele estava fora do contexto da religião do seu país, com todos os seus preceitos morais, com todos os seus preceitos religiosos, porque ele estava escravo num país pagão, entendeu? Era jovem, 13, 14 anos, seu sistema de valores ali estava se formando. Então, humanamente falando, o que era mais fácil para Daniel? Sou exilado, Deus puniu o meu povo, não estou mais na religião porque eu estou em outro país, então eu vou mergulhar de cara no paganismo. Afinal de contas, olha a situação minha aqui. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, não foi isso que aquele jovenzinho fez. Mas como diz aqui a Bíblia, ele resolveu firmemente, não foi nem aquela questão que ele ficou titubeando, né? Será que vou, será que não vou, será que vou, será que não vou? Não vou. Porque dentro da gastronomia, dentro do cardápio, daquilo que os babilônicos eles comiam, estava relacionado às divindades pagãs. Então, de certa forma, era paganismo também. Além de algumas alimentações irem de encontro ao cardápio que era recomendado por Deus para o povo judeu, de acordo com aquilo que a gente tinha na lei de Moisés. Então, Daniel viu aquilo e disse, não vou mergulhar nisso aqui, não vou fazer isso. Ele fugiu, não só de um contexto mundano, mas também de um contexto pagão, de um contexto carnal. E olha, ele tinha apenas 13, 14 anos de idade. É mais ou menos quando você pega um jovem, né, solta ali na universidade, seja federal, seja estadual. Não estou no ambiente aqui de igreja, ninguém está me vendo, vou cair na gandaia. Não, gente, não é assim. Então a gente tem que ter cuidado. E a gente tem que fugir dessas coisas. Porque se a gente assimila essas coisas, isso vai gerar problemas espirituais para a nossa vida. Então, nós temos essa consciência e esse dever de quê? De nos rebelarmos sempre contra aquilo que é mundano. Sistemas de valores que se opõem aos valores do Evangelho. Isso começa na família, quando você tem parentes descrentes, às vezes até mesmo você tem parentes crentes que não são bem doutrinados, que começam a relativizar as coisas e muitas vezes querem fazer com que você erre. Isso vai também para o seu ambiente de trabalho, isso vai para a sua escola, isso vai para seu ciclo de amizade, isso vai para qualquer lugar que porventura você estiver. É você ver aquilo ali que afronta o Evangelho? Não. Exatamente, não se misturar, entendeu? Mas é cultural. Desculpa, não existe isso, entendeu? Porque é o que mais a gente escutou esse ano, e a gente vai escutar daqui para frente em relação à festa de São João. Muitos que se dizem crentes lá e dizem o quê? Isso aqui é cultura do cão, cultura do Satanás, cultura do diabo, entendeu? E a gente tem que ser grosso nesse sentido, porque às vezes as pessoas querem relativizar as coisas, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí eu falo, não só a questão de festividades, eu falo a questão de vestimentas, eu falo a questão de linguajar, que às vezes você termina assumindo um linguajar mundano, até mesmo de chamar palavrão, ou coisas que denotam palavrões, entendeu? Isso é muito mais suscetível para os jovens que estão aqui, vocês sabem disso. E muitas vezes quando você não entra no padrão dos colegas, deixe, não tem problema nenhum. Você nasceu só, vai viver só, vai morrer só. Quando você está com Cristo, não.
entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado, até mesmo de postagens que a gente faz na internet, que muitas vezes a gente usa de sensualidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não assumir a forma do mundo. O que foi que a gente viu lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13? O apóstolo Pedro dizendo que a gente não deve se amoldar às paixões o quê? As paixões carnais. O que é você se amoldar? É você tomar o molde, a forma de algo, ou seja, você se inserir, você se encaixar naquilo ali. Não pode, meus irmãos, não pode. A gente tem que ter essa diferença clara. Aqui é mundo, aqui é Deus. Aqui é mundo, aqui é a igreja de Deus. Daniel fez isso. Um jovenzinho lá no reino pagão da Babilônia. Teve convicção, resolveu firmemente. Foi como eu falei, nem titubeou. Não vou e não vou mesmo, entendeu? E Deus abençoou. Tanto é que ele ficou mais saudável, mais inteligente do que os outros, porque Deus abençoa. Quando você é fiel, Deus abençoa. Agora, se você se preocupar com o que as pessoas vão falar, em ser amado pelas pessoas, aí o negócio vai estar complicado, porque muitas vezes isso não vai dar certo dentro da sua relação com o Senhor. Então, a gente tem que fugir do mundanismo. E hoje é interessante, né? Porque nessa questão mesmo do São João, agora botaram um nome mais bonito, né? Festa das Colheitas, que não é outra coisa do que São João. Não vem dizer que é outra coisa, não, que é a mesma coisa. Você vai ter as palhoças, você vai ter tudo, é a mesma coisa. O forró no final é só para tapear, só para maquiar, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado. Olha só o que a Bíblia fala em relação a isso aí. Abra por favor aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 6. A gente tem que mostrar essa diferença. Primeiros Coríntios capítulo 6, versículo 18 até o versículo 20. Nesse sentido, meus irmãos, a gente tem que vigiar muito mesmo. Vigiar os nossos filhos que ainda não têm a mesma maturidade que a gente tem. O caráter deles não está formado ainda. E a gente tem que conduzir esse processo, porque a gente é mais maduro, a gente tem mais idade. A qualquer ameaça de concupiscência dos olhos, aquilo que agrada aquilo que a gente vê, concupiscência da carne, aquilo que agrada a nossa carne, soberba da vida, aquilo que agrada o nosso coração. Nas primeiras ameaças, essas coisas, a gente tem que logo fechar a porta do nosso coração. A gente tem que fazer a operação José do Egito. Eu sempre lembro do pastor do Nessi que ele falava isso, né? A operação José do Egito. Quando houve lá aquele contexto de sedução da esposa do seu senhor, que ficaram os dois sóis e que ela fez aquela apelação e ele fugiu. A gente às vezes tem que fugir mesmo, entendeu? Porque se ficar a gente peca. Foi o que José do Egito fez. Foi incriminado injustamente, sofreu muito, mas a sua integridade ela não foi atingida. Porque, como ele mesmo falou, como eu pecaria contra meu Deus? É isso que a gente vai falar. A pergunta, meus irmãos, ela resolve um bocado de dilema na nossa vida. Porque muitas vezes a gente tem aquilo que nós chamamos de caso de consciência. Será que isso é certo? Será que isso é errado? Será que essa forma de falar é certa? Será que essa forma de se vestir é certa? Será que aquela companhia é adequada? Será que aquele ambiente é correto? A pergunta que você deve fazer é: isso glorifica a Deus? Se sim, pronto, está respondido sua dúvida. Se não, se você tiver a dizer, mas veja bem, aí está tudo errado. Está tudo errado. Mas, aí está tudo errado. A pergunta é: isso glorifica a Deus? Faça. Isso não glorifica a Deus? Não faça. É simples assim. A pergunta é essa. Olha só o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 6, 18 até o 20. Ó, ele está se dirigindo aqui, meus irmãos, para irmãos que viviam na cidade de Corinto. Meu irmão, minha irmã, você não sabe o que era devassa a cidade de Corinto. Era uma cidade devassa.
ela ficava vizinha à cidade de Atenas, na Grécia, vizinha mesmo, né? Ficava na mesma península, e era uma cidade portuária. Toda cidade portuária ela tem a tendência a ser uma cidade devassa, porque você tem circulação muito grande, intensa de pessoas de todos os lugares. Então, era uma cidade devassa, em termos de moral, de sexualidade, entendeu? E os irmãos estavam ali naquele contexto, e Paulo tinha um cuidado para que eles não se misturassem àquela realidade. E dentro dessa situação, Paulo vai e os aconselha como? Ele pega e escreve esse texto aqui. O que é que ele diz? Fugir da impureza, daquilo que gera prostituição, a carnalidade e outras coisas mais. Qualquer pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, aqui a sexualidade desregrada, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Olha só onde ele amarra a argumentação da sua exortação. Por que você deve fugir da impureza? Porque quem comete o pecado da impureza atenta para o próprio corpo. Mas ele diz aqui que o corpo do crente é templo do Espírito Santo, por isso não pode ser usado de maneira carnal. É a base da sua argumentação. E ele diz, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus o Espírito Santo, e que não sois de vós mesmos. E aí, versículo 26, aquele princípio norteador que eu falei agora há pouco, que deve responder às perguntas de dúvida que a gente tem de fazer algo, não fazer. Paulo diz aqui, porque fostes comprados por preço do sangue de Jesus Cristo. Agora, pois, façais o quê? Glorificai a Deus aonde? Entendeu? Então você ir para o Parque do Povo glorifica a Deus? Não, meus irmãos. Não, minhas irmãs. No período junino, peraí, entendeu? Você vai na consciência cristã, né? Mas no período junino não dá, né? Então, não, porque eu vou tirar foto, decoração, para quê? O que é que isso vai lhe servir? O que é que isso vai lhe enriquecer espiritualmente falando? Me diga. Nada, só modinha, só modismo. A gente tem que ter esses cuidados. E aqui, a regra básica. Glorificar a Deus, glorificar a Deus, glorificar a Deus. Então, quando a gente baixa a guarda quanto à necessidade de fugir do mundanismo, a gente abre o caminho para o pecado. A gente abre o caminho para o afastamento de Deus. Ok? Então, em quarto lugar, para que a gente possa desenvolver uma vida de santidade, orar e trabalhar em prol da santidade. Em quinto lugar, melhor dizendo, fugir do mundanismo. Em sexto lugar, isso aqui é interessante. Terceiro lugar hoje. Olha só. Associar-se com mentores da santidade. Associar-se, se juntar. Pronto, usando aqui um paraibano mais direto, né? Se juntar com mentores da santidade. Com aquelas pessoas que podem lhe ajudar no caminho da santidade. Vamos ver alguns textos nesse sentido? Abram aí, por favor, Provérbios. A gente vai ver 2 aqui em Provérbios. Provérbios 13. Provérbios 13. Provérbios 13, 20. Pega esse conselho aqui, gente, de Salomão. Jovens que estão aqui, peguem esse conselho aqui de Salomão. Adolescentes, peguem esse conselho aqui de Salomão. Peguem. Vocês vão só se beneficiar. Crianças, da mesma sorte. Olha só o que Salomão fala aqui. Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com sábios será, mas o companheiro dos insensatos se tornará. Precisa explicar esse texto? Você só tem 2 caminhos. Ou vai para um, ou vai outro. Ou você se torna sábio, ou você se torna mau. Para que você se torne sábio, você vai ter que se juntar com quem? Com aqueles caras, com aquelas pessoas que são legais, às vezes até dentro da igreja, mas não tem uma conversa sadia. Não abra a boca para falar de nada espiritualmente. Tenha cuidado dessa pessoa. Tenha cuidado com essa pessoa. Ela não vai lhe ajudar a se tornar sábio. Não, mas ela é legal. É isso que você quer? Ser legal? Ou você quer ser santo? A gente tem que querer ser santo. Legal não, mas ser santo.
Então, veja, quando você se junta com insensatos, você se torna mal. É como eu gosto de dizer, não vou dizer aquele ditado popular não, viu, Cristina? Aquele que você deu depois me corrigiu, né? Porque termina sendo ofensivo, né? Mas é o princípio. Proximidade gera assimilação. Comunhão gera aproximação. Desculpa. A aproximação gera associação, entendeu? Assimilação, melhor dizendo. A associação gera assimilação. Então, quando você está perto de alguém, você vai assimilar o bom ou o ruim dela. Isso é natural. E aqui para nós, a gente tem uma tendência de assimilar o que é ruim. Já notaram isso? O que é bom dá dificuldade, é difícil você aprender, né? Mas o que é ruim, ó, é no instante. É no instante. Então, se você se associa com pessoas que não desenvolvem uma vida de santidade, como é que você vai ser santo? Com pessoas que não são piedosas, como é que você vai ser piedoso? E a gente sabe, meus irmãos, a gente sabe, minhas irmãs, nas igrejas tem gente de todo tipo, né? Aquelas que são mais maduras, aquelas que são menos maduras, aquelas que têm um comportamento extremamente mundano, aquelas que não têm. Então, a opção sua vai juntar-se com quem? Na igreja. Porque a palavra de Deus diz, quem anda com sábio se tornará sábio, quem anda com insensato se tornará mau. Olha só mais adiante, Provérbios 27, mesmo livro de Provérbios. Versículo 17, Provérbios 27, versículo 17. Eu vou terminar nesse ponto por causa da hora, viu? Depois, se vocês quiserem, eu dou o material. Provérbios 27, 17. Diz o seguinte, ó. Com o ferro afia, assim o homem a seu amigo. O que é que um ferro faz com outro ferro quando eles são ali friccionados? Friccionados, melhor dizendo, né? Para acontecer essa realidade que é dita aqui no texto, ele vai se afiar, né? Porque você vai se aprimorar. Agora, se você se junta com pessoas que não são piedosas, como é que você vai se aprimorar na sua vida cristã? Você quer só gente para tirar selfie, para postar? Ou você quer pessoas que vão lhe ajudar? Que talvez vão apontar o seu pecado, que talvez vão dar um conselho que você não queira escutar, mas que é bom para a sua alma. Você vai escolher o que na sua vida? Ficar sempre como um menino, um imaturo? Nas igrejas é gente imatura assim, ó, tá com pau, entendeu? A nossa também não foge dessa regra, entendeu? Porque nós não somos melhores que ninguém. Mas aí você vai fazer essa opção da sua vida, de querer somente esse tipo de pessoas para você poder ficar igual a elas e não evoluir jamais na sua vida cristã. São as mesmas conversas, são os mesmos papos, não tem crescimento na graça, não tem aumento de conhecimento bíblico, não tem desenvolvimento de santidade. Não, meus irmãos, a gente não está se afiando no ferro, como diz aqui a palavra do Senhor. Olha mais. Pois não. Como é? Sim. Sim. É. Exatamente. Se encostar no palco da sombra. Eu me lembrei de outro ditado popular, né? Que a gente tem que ter cuidado porque tem gente que é igual a cardeiro. Nem dá sombra, nem dá encosto. Então, tenha cuidado. 1 Coríntios 11, 1. Olha só aqui, ó como Paulo fala aqui, ó. 1 Coríntios 11, 1. Olha só o que ele diz. 1 Coríntios 11, 1. Olha só o que diz aqui o texto, ó. Paulo dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pensa numa pessoa aqui que você deve se aproximar, de Paulo. Porque se ele diz que se você for imitador dele, você vai ser imitador de Cristo, então você tem que se aproximar de quem? Dele. Entendeu? Então, a gente tem que fazer isso, meus irmãos.
nos aproximarmos das pessoas sábias, maduras, piedosas. Na igreja tem. Na igreja tem. Agora, talvez sejam pessoas que você não goste porque não vão elogiar você, talvez vão lhe repreender, e isso talvez você não queira. Aí você vai continuar sendo sempre a mesma pessoa. Eu falo isso por experiência própria. Eu louvo a Deus pelas pessoas com as quais me relacionei logo quando eu entrei na igreja. Isso há 30 anos atrás. 30 anos atrás. 30 anos atrás. É um Vanias Araújo da vida, presbítero Adriano Fábio. Então foram pessoas com as quais eu colei mesmo ali como novo convertido, e não me arrependo disso, não me arrependo disso. Elas só me ajudaram, muitas vezes apontando os meus pecados, mas me ajudaram muito, de certa forma, forjando o caráter que eu tenho ainda hoje, porque talvez se eu tivesse seguido o caminho de alguns, na mesma igreja, dos imaturos, estivesse como alguns estão hoje no mundo. E aí, você vai escolher o que para a sua vida? Então, para que você possa amadurecer espiritualmente falando, você precisa se associar com mentores espirituais. Olha só a recomendação que Paulo faz. Agora eu vou fechar mesmo, por causa da hora. Abram aí. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você vai encontrar os dois tipos de pessoas dentro da igreja, né? Porque não se iluda, não. O fato de uma pessoa estar na igreja não significa dizer que ela é salva, não, viu? Nem se iluda com isso. Fulano está na igreja. Sim, daí? Fulano é santo, aí está certo. É salvo, aí está certo. Então não se iluda, não. Não é porque está na igreja que vai resolver seu problema. Às vezes a pessoa está só por estar, mas não faz parte mesmo do corpo. E Paulo já falava sobre isso. E ele dá recomendação nesse sentido. Olha só, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos 6 e 7. Olha a recomendação que Paulo faz aqui, ó. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês devem fazer o quê? Olha, que vos aparteis de quem? De todo irmão que ande desordenadamente. E vai dizer que não tem? Tem, meus irmãos, todo canto tem. E não segundo a tradição que de nós recebesse. Se aparte desses irmãos que andam de maneira desordenada, que não seguem as tradições. Por outro lado, versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos. No caso, convém para vocês me imitar. Paulo está dizendo agora, né? Visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. É o outro lado. Se aparte daqueles que andam de maneira desordenada e sigam meu padrão de vida, porque eu não ando de maneira desordenada. São escolhas que você vai ter que fazer na sua vida, dentro da igreja de Cristo. Eu não estou falando nem do mundo, nem na sua escola, nem no seu ambiente de trabalho. Estou falando dentro da igreja, do corpo visível de Jesus Cristo, o corpo visível de Jesus Cristo. Então procure esses mentores espirituais, procure as pessoas que possam lhe aconselhar, que já estão mais maduras, que já estão mais calejadas, que podem lhe dar uma orientação, um aconselhamento, que podem estar ali lhe ajudando de uma forma ou de outra. Procurem essas pessoas, mas procurem mesmo. Vocês não vão se arrepender, vocês só vão lucrar em termos espirituais, evoluir na sua caminhada cristã. Por quê? A associação, ela gera inevitavelmente a assimilação. Então, você vai. É assim que a palavra de Deus, ela nos ensina. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Teria outras coisas para falar, mas basicamente é isso, por amor ao tempo. E aí, em último lugar, eu vou só citar o ponto, só para não deixar aqui sem a menção, é viver um compromisso total com Deus hoje. Viver um compromisso total com Deus hoje.
e nunca deixar para amanhã. Amanhã, não, tem que ser hoje. Hoje. A fé de amanhã é a incredulidade de hoje. A desobediência de amanhã, a obediência de amanhã é a desobediência de hoje. Então, seja hoje, seja hoje. E aí a gente viu aqui, o sétimo a gente não considerou, mas pelo menos alguns passos básicos que a gente deve dar para desenvolver a santidade na nossa vida. Conhecer e amar mais as Escrituras Sagradas, usar os sacramentos como meios de graça, considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus, orar e trabalhar em busca da santidade, fugir do mundanismo, associar-se com mentores da santidade, em certo lugar, só para constar, viver um compromisso total com Deus hoje e não amanhã. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, assumamos esses compromissos aqui, possamos dar esses passos aqui. Uma coisa eu digo para vocês, com toda certeza, sem medo de errar, através da graça divina, se vocês seguirem nesses passos, vocês vão se desenvolver e muito em santidade, se parecendo cada vez mais com Jesus Cristo e matando cada vez mais essa natureza humana que ainda nos acompanha. Façam isso, em nome de Jesus Cristo. Amém.